Hoje é o nosso último dia, né, efetivamente, de aula. Na segunda-feira e na terça serão as apresentações, né? Conforme falávamos, nós temos a intenção de desenvolver uma dinâmica de grupo, em apresentarmos, né, trabalho final da conclusão da disciplina, onde vocês farão o desenvolvimento, né, de um plano de negócio, desenvolverão aí rapidamente a ideia, né, de um negócio, seja esse uma empresa dentro do conceito de vocês de médio, né, ou de pequeno porte. E neste trabalho vocês vão aplicar as técnicas que nós verificamos aqui em sala de aula. Vai ser um trabalho simples, eu vou esperar mais um pouco para fazer a apresentação ali do que eu imagino, né, e voltar a explicar isso melhor quando tiver mais colegas aqui em sala de aula. Mas o que nós precisamos verificar hoje, né, para darmos aí como concluído o roteiro, né, ainda que sucinto, mas que já permite vocês se entenderem melhor, né, como gestores, né, que é o que vocês poderão, ou até, não sei se já alguém aqui é, né, dentro aí da sua empresa que trabalhe. O nosso objetivo é esse, né, não é estudarmos, né, a administração de empresas em si, a disciplina é curta, mas é que vocês tenham sido aí norteados, né, dentro daquilo que é mais importante para que a gente possa desenvolver processos aí, né, gente, de gerência, né, que é o nosso objetivo aqui. O que nós verificamos ao longo desses dias? Que nós podemos, né, sermos um empresário de verdade, constituir, né, uma empresa, ou ainda, né, nós podemos ser um empreendedor, né, mesmo sendo uma pessoa física, né, mesmo sendo uma pessoa que não tenha uma empresa constituída. Como é que a gente verificou a possibilidade disso, né, e como que ocorre, né, esse processo? Vocês mesmos trouxeram, né, exemplos. O clássico foi, né, o que o seu Pedro nos comentou, do que ele vivenciou, né, junto aí com a família dele, de um sonho que ele fez o papel de empreendedor, né? Tirou aquilo do plano das ideias, né, do plano ilusório, né, para muitos, e transformou numa realidade. Convive, né, com essa realidade. Isso é ser empreendedor. Isto é o conceito de empreendedorismo que nós estávamos a estudar aqui. É justamente fazer algo inovador, arrojado, né? O que muitas vezes as pessoas do nosso entorno não acreditam, né? Não confiam que aquilo seria possível, e a gente faz através de técnica, né? De coerência, a gente verifica, né? Que se planejando, se organizando, criando, né? Mentalmente, no campo das ideias, um roteiro, né? Do que a gente quer chegar, e fazer as coisas acontecer é possível, né? A gente verifica que isso se torna, então, realidade e sai aí do mundo dos sonhos, que é o objetivo, né, de qualquer empreendimento, né, de qualquer empreendedor, por menor que ele possa ser. Bom, também estudamos, né, tudo aquilo que nos possibilita a fazer aferições, né, dentro do setor aí de qualidade. Verificamos algumas técnicas, né, de qualidade que são imprescindíveis, né, para que a gente possa desenvolver, né, situações maiores. Nós vimos como que a gente precisa, né, fazer aferições, verificações, entendemos, né, como é que foi vista a gestão de qualidade durante algum tempo, né, como que ela foi crescendo e sendo hoje, né, aquilo que a gente identifica no nosso cotidiano aí, né? Verificamos implantações de programas simples, como o 5S, por exemplo, e também demos uma pincelada, né, em alguns segmentos maiores, que são aí, né, as nossas ISO,
que para que nós consigamos atingir esse objetivo, a gente, né, se vale, se utiliza, né, de técnicas simples, de abordagem pequena, né, que são fáceis de ser introduzidas quando existe uma equipe voltada, treinada, né, que tem aí a vontade de fazer, né, com que a empresa cresça, né, com que o negócio cresça através de organização, limpeza, né, e todas aquelas técnicas ali que a gente estudou. Bom, depois chegamos, enfim, né, na parte da gestão de produção, frisando, né, que estamos concluindo hoje essa parte de gestão de produção, né, onde a gente verificou que para nós termos gestão de produção, nós temos que entender os processos, né? Verificamos que nós fazemos isso em duas etapas, né? Input e output, né? Ou seja, quando aquele produto entra na nosso cotidiano, e como a gente transforma aquela matéria-prima ou aquele serviço, né, e entrega para o nosso cliente. Então, o esquema, né, de entrada e saída. E com isso, a gente viu as dimensões que isso pode se proporcionar, tanto quando estamos tratando de produto, quando nós também estamos tratando de serviço. As dimensões, gente, vão ser sempre as mesmas, né? Vimos a verificação disso. São 4. Sempre vamos verificar a questão de volume, de variedade, né? De variação e de visibilidade. E dissertamos, né? Citamos exemplos ali de todos, né? Essa modelagem, né? Por exemplo, volume. Quando nós temos muito volume, né? Nós vimos que nós temos que lidar aí com a saída disso, com o escoamento disso até a chegada do cliente, seja de produto, né, ou seja mesmo de serviço, né? Nós vimos o quê? Que alto volume, por exemplo, nós temos aí uma repetibilidade, né, do movimento do funcionário, do treinamento que ele possa ter. Quanto mais ele produz, né, mais alto, né, o volume, mais se repete, né? E o custo acaba sendo aí pouco, o custo para se desenvolver isso. Por quê? Porque o escoamento desse custo, né, sai na quantia. Verificamos que a variedade, né, quando nós temos muita variedade, nós vamos automaticamente, né, ter aí algo mais flexível, né? Porque nos permite mostrar um leque de opções. E quando a gente faz isso, a gente não tem aquele setor, né, se repetindo a mesma coisa sempre, né? Também vimos a variação, né, a dimensão da variação, né? Demos até aquele exemplo do táxi, por exemplo. A gente pode variar, né? O objetivo é o transporte de pessoas. Beleza, tranquilo, é isso mesmo que a gente está querendo. Mas a gente verifica que podemos, em momentos, né, foi como eu citei para vocês, sabemos que em determinado horário eu não tenho pessoas, né, costumo fazer uma só corrida. Posso variar, né? Eu posso dizer que vou fazer aí corridas, né, fixas, né, com pessoas fixas. Isso é um modo de variar. Outro exemplo, né, que a gente viu foi a questão dos hotéis. Sabe-se que os hotéis, né, têm aí uma alta demanda quando em cidades litorâneas, por exemplo, como o nosso caso aqui em Rio Grande. Então, falta vagas no verão e sobra vagas a ponto do hotel operar no prejuízo, em não ter lucro, né, naquele período. Então, isso mostra uma sazonalidade, né, do processo, mostra que ele é zonal, né, que ele ocorre bem em determinadas épocas e muito ruim para o negócio em outras, o que nos possibilitava, então, fazer aquela verificação se é viável mantê-lo, né, operando, ou estagnar, né, fechar as portas desse negócio em determinados períodos que eu não tenho aí
uma procura. Então, isso, né, claro, estamos dando exemplos simplistas, né, como de táxi, né, hotéis, mas isso é para qualquer ramo de negócio. Nós podemos, né, fazer uma avaliação aí, né, geral, e conseguimos, através dessa avaliação, fazer verificações que nos possibilitam, né, verificar a saúde desse negócio em determinadas épocas. E como que eu estagno ele e faço a retomada, né, no momento oportuno, a fim de que eu não tenha custos, né, com o meu operacional, por exemplo, em mantê-lo em situações, né, em momentos aí que eu não tenho procura. Bom, dentro disso, né, a gente também viu que os processos de serviço, né, nós podemos aí ter serviços profissionais, né? Então, cirurgião, engenheiro, agrônomo, né, arquiteto, advogado, consultores, né, são baseados sempre em pessoas, né, e não em produtos. Então, as pessoas orientam o processo, mas continua aquela mesma ideia, só vai haver sentido de ser com base da procura do cliente. Então, ainda, né, mantendo-se aquele exemplo que começamos a estudar lá na gestão da qualidade, que o cliente conduz o processo, então nós não temos estoque disso, né? A gente tem aí um local, um contato dos quais as pessoas nos procuram e nos possibilitam, então, fazer com que as coisas aconteçam. Também vimos, né, a questão de lojas de serviço, né? Onde a gente tem aí as linhas de frente e a retaguarda, né? Ou seja, citei para vocês o exemplo do banco, né? Aquelas pessoas ali que ficam muito bem educadas, né? Que não nos deixam ir no banco. Elas tentam, né? Amortizar todo o problema que a gente está vivenciando naquele momento, ainda, né? Em um local que é um saguão, que não é propriamente dito, né? Então, as linhas de frente. Só se vai até a retaguarda quando não se tem mais opção. Então, isso também é uma técnica de gestão, é uma técnica de gestão da produção, que nos possibilita, por exemplo, enquanto o Rafael está com um problema, que ele não entre dentro do banco, que uma pessoa, um estagiário, alguém que já tem uma certa qualificação, ajude ele a resolver esse problema que é considerado cunho pequeno, mas que atrapalha o meu negócio lá dentro da retaguarda. Porque lá eu quero pessoas que vão fechar seguros com o banco, pegar empréstimos, financiar seu imóvel, financiar seu automóvel. Essas pessoas me interessam na retaguarda, e não pessoas que estão indo lá atrás de solução de problemas que não trazem lucro para o meu negócio. Neste exemplo, o banco, por exemplo, né? Então, só para vocês verem que isso tudo são técnicas que todos nós, se um dia formos partir, né, para a gestão, para empreender um negócio, a gente tem que verificar a coerência de tudo isso que a gente está conversando, mostrando, né, que esses pequenos detalhes que a gente não dá bola e não entende por que acontece, existe toda um pensamento, né, por detrás, que é sempre nos trazer lucro, sempre manter a saúde da nossa empresa em dia. E a gente ir amortecendo, né, os problemas que possam impactar, de modo, né, que estes se tornem nada diante daquilo que a gente está ali faturando. Bom, com base nisso, vamos falar o que eu iniciei dizendo que é o objetivo de hoje. Dos custos, que é o que nos falta entender dentro do processo de gestão da produção, é entender o que é custo. Agora quero a ajuda de vocês. O que é custo para vocês? Vamos lá. Custo para mim é tanto a venda como a matéria-prima. Exato. Perfeito, Douglas, isso mesmo. Custo é tudo aquilo, né, que se soma
ao meu desembolso para manter o negócio. Bom, vamos entender isso dentro da nossa vivência aí do nosso cotidiano, já que não somos, né, empresários. Se nós fôssemos definir custo, o custo, né, por definição, é a soma dos dispêndios, né, em que se incorre direta ou indiretamente no processo de produção ou de prestação de um serviço. Beleza, muito bem definido, muito bem abrangente, né, a definição, porque nos mostra tudo aquilo que nos custa. Bom, despesa tem uma pequena diferença. Despesa é a soma, né, dos dispêndios auxiliares e administrativos, que podem ser também diretos ou indiretos, utilizados em qualquer tipo de entidade sem fim lucrativo. Mas vamos entender o custo, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando como se fôssemos empreendedores do nosso negócio. Gente, como é que vocês me citariam aí um custo direto? O que vocês acham? A principal matéria-prima que tu precisa para produzir o produto? Pode ser. Um custo direto também. Um custo direto é tudo aquilo que nós precisamos ter certo ali, guardado, mensalmente, para que a gente consiga manter aquela estrutura. Vamos a um exemplo clássico. Por exemplo, no meu caso, eu tenho crianças que eu preciso trabalhar e que elas ficam, né, em um ambiente escolar. Isso é um custo direto? A escola? Sim. Sim. Por quê? Isso é para a gente entender. Porque a escola dos nossos filhos, durante 12 meses, porque vocês sabem, né? Mesmo que a criança esteja de férias, continua se pagando no período de férias. Então, é um custo fixo, direto, durante 12 meses. É uma mensalidade que a gente chama. Então, este custo eu vou ter sempre. Vamos transportar esse exemplo para dentro da nossa empresa agora. O seu Pedro ainda comentou, né, a respeito funcionários. Mesmo que o Rafael esteja de férias, ele volta das férias, ele é um custo para mim? Sim. Sim, porque ele sai de férias, eu pago, né, o equivalente aí, o 14º salário, não é isso? Mais um terço. Exato, né, porque eu tenho que pagar as férias, né, e ele retorna 30 dias após, normalmente para a empresa, e continua recebendo. Ou seja, este custo tem que estar dentro do meu cronograma, do meu orçamento, que nem disse o seu Pedro. Bom, exemplo, né? Esse aí, um funcionário. Voltando para a gente entender o que seria algo indireto. Voltando ao exemplo da escola. Bom, temos uma criança na escola, sabemos que a gente despende de X para que ela mensalmente tenha lá as instruções da professora. Como vocês aqui estão pagando a escola, estão recebendo as instruções, vocês têm este custo. Mas vocês estão na modalidade online. A despesa da internet, porque, afinal de contas, vocês estudam 2 horas pela internet. A declaração, né, do imposto que vocês estão pagando, né, à escola. As aulas práticas, que não sei, né, se ocorreram ou como foi, né, mas que alguns alunos já estão podendo vivenciar isso lá na escola. A gasolina que vocês gastam para ir até lá assistir uma aula prática. O ônibus, né, para quem for, o táxi, né, o Uber, enfim. Isso é custo? Sim. 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 Claro. Indireto. E é um custo indireto. Indireto. Exato. Por quê?
Porque normalmente, né, seu Pedro, o que a gente faz? Olha, me custa, né, para mim estudar à noite, sei lá, não sei quanto está a mensalidade, não sei mesmo, mas, enfim, que seja R$ 300, tá? 380. 380. Me custa estudar R$ 380 durante a noite. Mas eu pergunto, só? Aí o seu Pedro diz, é isso a mensalidade? Sim, mas você paga a internet, porque sem internet na sua casa você não vai conseguir abrir a aula. Mais 90. Né? Você faz, né, algumas aulas práticas, você precisa gastar com combustível, né, com seu automóvel, então fica todo esse custo. Bom, agora, o que a gente vai começar a entender? Os tipos, né, de custos que a gente tem. Já verificamos aqui o que é fixo e o que é variável, né? Posso dizer, então, que esses custos variáveis dependem diretamente da produção da minha empresa, por exemplo? Sim, para ter um lucro. Exato. Gente, voltando ao exemplo da escola, nessa modalidade que vocês estão online, quanto mais a secretaria da escola solicitar vocês a irem fazer aulas práticas, mais custos com combustível, ônibus, enfim, vocês terão. Aí eu dependo de hora extra para ter uma sobra. Não chora que Deus castiga. Chorando, Douglas, chorando. Não chora que Deus castiga, hein? Mas a ideia é essa. A ideia é o quê? Quanto mais eu produzo, mais eu terei aquilo que é variável também acontecendo junto comigo. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, eu posso dizer que o aluguel é um custo fixo, que os serviços de vigilância e segurança, né, câmeras, são fixos, que os gastos com telefone podem ser considerados fixos, né? De limpeza também. Por quê? Eu sei que alguém poderá dizer, olha, mas você tem um telefone fixo, tu não sabe se vai vir os mesmos R$ 100 de conta mês que vem. Ok, eu não sei, mas em média eu gasto R$ 100. Então eu tenho destinado uma verba fixa que eu não mexo para que comporte a conta telefônica. Esse dinheiro, quando for lá debitado ao telefone, está lá. Eu guardo R$ 150. Mesmo que eu não tenha ideia se ele vai vir 100, 110 ou R$ 90, por exemplo, de conta telefônica. Ainda assim, é um custo fixo, porque eu não opero uma empresa sem a telefonia, sem a internet, né? Que a gente tem aí ligada na nossa variável. casa. Oi? Seria um custo variável. Seria um custo variável. A gente tem, né, dentro da nossa bibliografia, vocês vão ver lá, gastos com telefonia como algo fixo. Por exemplo, um celular. Normalmente, todos, né, já sabem o quanto gasta, ainda que seja um cartão, né, telefone que você bote no telefone. Sabemos o quanto ele custa, né, para nós usarmos a internet, fazermos ligações ilimitadas. Na empresa, a mesma coisa. Pode ter uma pequena discrepância, seu Pedro, que nem eu comentei agora. Mas eu não vou considerar como algo variável. Eu sempre vou ter a telefonia, que é a internet fixa, né? Wi-Fi da empresa, como algo fixo. Pode ter um reajuste, alguma alternância mês ou outro, mas isso ainda assim é considerado algo fixo, porque eu tenho uma verba destinada a isso, né? O que seria variável? O preço, o valor. Nós temos aí como sendo algo custo, né, variável, tudo que está ligado em como funcionou a minha produção. Ok? Por exemplo, a energia elétrica. Eu tenho que ter uma verba de energia elétrica. Mas, em alguns momentos, algumas pessoas poderão pensar na energia elétrica como o senhor pensou agora com respeito à telefonia, né, à internet fixa, que seria, né, como algo variável. Por quê? Sabemos que em alguns meses do ano, acho que é dezembro e janeiro, né, nós temos aí
a bandeira vermelha, né? E automaticamente a conta vem mais alta. Existem outros meses aí, acho que são 2 ou 3 meses no ano, né, que isso varia e bastante, né, na nossa conta de energia, mostrando aí, né, a vulnerabilidade. Ih, não consegui dizer, gente. Quão vulnerável, né, seria essa questão dentro aí da nossa quantificação de custos. Mas um gestor, né, ele tem que entender mais ou menos, né, o que está atrelado aí os seus custos fixos e variáveis, ainda que seja variável, tem que ser um variável imprevisto, imprevisível, né? Ou previsível para nós, gestores? Previsível. Sempre previsível. Gente, eu não posso ter nada, ainda que variável, porque só que o nome disse que é variável, que eu não preveja. Eu necessito prever. Não pode ser uma coisa, vai, eu não sei quanto vem, isso aí é variável. E vem 50 mil. Não estou esperando. Tem que ser um variável previsto. Então, quais são as diferenças aí que a gente pode ter, né, entre os custos fixos, né, e variáveis que a gente pode ver? A gente pode entender a matéria-prima, por exemplo, fixo ou variável? Fixo. Variável. Matéria-prima variável. Matéria-prima, fixo. Conforme o saldo do dólar. Seu Pedro, matéria-prima precisa ser fixo. É. Por quê? Porque tu sempre vai precisar dela. Sempre vou precisar dela. O que vai ocorrer, seu Pedro, são reajustes. O que eu quero dizer com isso? O senhor vende móveis, o senhor usa madeira. Não precisa nem vamos citar móveis. Vamos citar aí um carpinteiro, né, que trabalha em obra, formas de obra. Sobe madeira todo mês? Sobe. Não. Bom. Elas têm... Não. Desculpa, mas não. Elas existem, são reajustadas dentro de uma coerência. Reajuste é uma coisa e ser variável é outra. Consegue entender a diferença disso? Tu ia falar qualquer coisa, Rafa, eu te cortei. Não, pode seguir teu... Eu estou pegando o raciocínio aqui. Por exemplo, para mim que trabalho, né, no setor de obras, existiu, durante a pandemia, reajustes que foram feitos, porque nós tivemos incidência onde para que esses reajustes tivessem sido justificados? A pandemia? A falta da matéria, né? A pandemia, que foi o que o Douglas falou, e, por consequência, a falta da matéria-prima, que faz com que mexa na inflação, né? Tivemos inflação, correto? Encareceu a matéria-prima. Encareceu. Isso foi reajuste. Mas o que se vê? Eu vejo, né? Tenho comprado cimento, por exemplo, que é algo caro, está ao mesmo preço há aproximadamente 6 meses. Então, seria, né, algo que está fixo. O aço também, em torno de 6... Qual é a diferença do reajuste para o aumento? Não é a mesma coisa? Aumentar e reajustar a mesma coisa? Não. Por exemplo, a gasolina aumenta diariamente, correto ou não? Sim. A gasolina é algo variável. Não temos como controlar. Mas situações como isso que eu estou falando, né, de obra, a gente vê que reajuste salarial, por exemplo, de funcionários de obra, quando é que acontece? Março, né? Os dissídios. Os dissídios. Isso Seria é um aumento? fixo. Isso é um aumento? Fixo. Não, isso é um reajuste. Que saber... Aí vem outras coisas que a gente não vai discutir aqui, porque não conseguimos entender a conta do governo, né? A gente não discute aqui por isso. Mas o que em tese teria que ser esses dissídios que o Rafa ou o Douglas, não entendi bem quem falou,
citou aqui. Os dissídios deveriam ser para acompanhar o índice da inflação, acompanhar todos os reajustes que teve durante um ano sobre alimentação, materiais, combustível e N coisas. Sabemos que não ocorre, mas para fim contábil, a gente vê que a matéria-prima é um custo fixo. Todo mês eu vou ter, então eu tenho que ter destinado ali um dinheiro. O que vai dar a variação da matéria-prima? A minha produção. Eu tenho uma lanchonete, a minha matéria-prima para mim fazer lanches todas as noites é ter 100 pães de Bauru e 50 de cachorro-quente. Um exemplo. Bom, se hoje faltou, né, pães porque a demanda foi maior, hoje é sexta-feira, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou pedir mais uns 10 de cada. Contando que realmente... Pode falar quem tentou. Aí sobra. Mas, gente, essa sobra que o Rafa está comentando, a gente sabe que acontece, mas o que a gente verifica? Que é o risco que o empreendedor corre. Sim. Né? Tu tem uma lanchonete, tu quer crescer com a lanchonete. Tu sabes que quanto mais pães mais lanche tu fizer, mais tu vai ganhar. E para tu crescer, envolve riscos. Vai ter dias que tu vai pedir mais 10 e vai sobrar 5 desses 10. E vai ter outros dias que vai absorver. Até tu manter a tua produção numa nova escala, criar a cultura disso, tu vai correr riscos. Mas isso é outra coisa que está contabilizada aí dentro do plano de gestão. Bom, entendendo então essa questão de fixo, né, e de variável. Comissões de vendas, vamos supor, é algo que eu posso considerar fixo ou variável? Variável. Variável. Depende do que for vendido, né? Exato, seu Pedro, variável. Então, hoje, o seu Pedro é meu funcionário, ele vendeu 20 calças masculinas na nossa loja. Ele tem comissão sobre 20 calças, vamos supor que seja aí, né, sei lá, o valor, não importa, na verdade, né, o valor da comissão dele para essas 100 calças. Amanhã é sábado, ele vendeu mais, né, 10 calças do que ele vendeu hoje. Variou. Mas eu não me preocupo tanto, porque o que acontece? Eu sei que essa comissão de vendas é um custo variável, mas ela é previsível para mim, que é aquilo que nós falávamos há pouco. O que acontece? Não importa que no final do mês eu tenha que acertar com o seu Pedro, né, 150 unidades aí que ele comissionou, além do mês passado, vamos supor. Porque eu ganhei por essas unidades também. Então, esse custo que eu vou ter já está computado como entrada no meu caixa. Todos entendem isso? Como se tirasse uma parte da porcentagem da pessoa, né? Do empreendedor, né? Exatamente, seu Pedro, porque normalmente hoje em dia as empresas, né, as lojas já estão trabalhando na modalidade de cartão de crédito, então é um jeito do empreendedor não perder nunca dinheiro, né? Poucas empresas aí como Renner, né, C&A, eu acho que ainda tem aquela forma ali do cartão próprio, né, e que as pessoas pagam como se fosse um carnê, né? Então, é como o senhor está falando. Aqueles 10% vai sair dali, já entrou, e eu tenho para lhe pagar mesmo que alguém não pague. Por que eu digo isso? Porque se o senhor vendeu 150 calças a mais, né, do que o senhor vendeu no mês passado, para ser comissionado, sei lá, dessas 150, 50 calças recebidas já pagou a sua comissão. Concorda com isso? Sim. Então, as outras 100 vai entrar como lucro ou como alguma aí calote, né, que a empresa pode levar. Mas, ainda assim, é insuficiente para dar um baque, por exemplo, de quebra, né?
está equilibrado o sistema. Então, gente, isso mostra, né, que o custo variável sempre vai ser obtido através da nossa produção. Então, quanto mais lanches eu produzo, mais custo variável eu vou ter. Por quê? Ora, se eu estou produzindo, né, mais, sei lá, 200 lanches do que eu previa num final de semana, significa que eu preciso de mais uma cozinheira, mas eu consigo pagá-la e ainda assim pagar o material, né, o insumo para confeccionar esse lanche e ter o meu lucro. Por quê? Porque os outros que eu já prevejo vender sempre já mantêm o meu aluguel e mantêm as pessoas que estão ali. Então, pode ter uma variação ou outra, né, em função da demanda de pedidos. Até aí, tudo bem? Né? Pode te repetir, seu Pedro, que eu não escutei. Aquela velha história, né? Quem ganha por hora não se adianta. Agora, quem compra a hora se adianta, né? Se adianta. Compra a hora da pessoa. Exatamente. Ganha em cima dela. Uhum. E o empreendedor, ele tem a possibilidade disso, né? Por exemplo, no caso de lancheria, a gente sabe que existe muito trabalho indireto, que é justamente aquelas pessoas que funcionam por diária, né? Elas prestam um serviço ali de diarista, que elas vão só no final de semana, por exemplo. Ela não é um funcionário da empresa. Ela vai ali e ele, como o seu Pedro falou, está comprando, né, aquele momento dele. Mas, se ele vê que engrena 2 finais de semana, o que ele faz? Ele pode contratá-la. Faz um contrato de 30 dias para ver se emplaca, né? Se realmente ele mudou o patamar do negócio para algo maior. Se caso ele estiver dando certo nesses 30 dias, ele renova esse contrato por 60, mais 30, que fecha os 90 dias. Isso é um subterfúgio, né, da lei, que permite aí que tu fique com aquela pessoa, por exemplo, em alta temporada, no cassino, vamos supor, né, tu tem uma lancheria lá, e te faz necessário tu ter mais 4 pessoas que tu não tinha na tua linha de produção. E ainda assim, ela sai no final da temporada, né, que seria ali março, sem os direitos de um funcionário. Sai só com o que trabalhou efetivamente. Isso é legal? Não estamos discutindo se é imoral. Estamos discutindo se a lei permite. A lei permite. É assim que funciona. Então, como eu falei para vocês, às vezes o empreendedor ele tem que se fazer cumprir a lei. Pode parecer imoral algumas situações, né? Mas se a lei está ali auxiliando, né? Amparando, exatamente, amparando ele, a gente, então, não tem muito o que fazer e acaba também, como funcionário, se submetendo, né? Porque tu não vai deixar de trabalhar, né, naquela vaga ali que já está dita que é temporária, né? Porque a gente verifica isso em diversos lugares, né? Empresas aí como dessas de presentes, né? Estilo essas de chocolate, que temos aqui na cidade mais de uma, acho que 2, né? Que eu estou lembrando agora, assim. Supermercados, as próprias lojas, né? Elas têm empregos aí temporários. Elas contratam as pessoas em contratos de 30 dias, se adaptou, renovam por mais 60, né? E aí, depois vai ficar aquele que se salientar no grupo. Ou não, né? Conforme as vendas que vai ser dito. Então, os conceitos importantes que a gente tem que ter aqui, né? Para custos. A gente precisa entender o que é a nossa matéria-prima. Esse vai ser sempre um custo aí direto, né? A gente já viu isso. É um custo fixo, né? Então, é tudo aquilo que a gente vai ter como principal, como a essência, né, do motivo de ser do nosso trabalho. Então, se é uma indústria de móveis, a nossa matéria-prima é a madeira. O que é uma matéria secundária? Bom, na fábrica de móveis, o meu carro-chefe é ter muita madeira.
muito MDF, vamos supor, né? Que normalmente é o que é os móveis. O que vai ser secundário aí, prego, cola, verniz, dobradiça, alguma coisa aí que vai ser 10%, digamos, né, do total aí da minha matéria-prima. Isso seria considerado uma matéria secundária, não uma matéria-prima. Bom, com isso, a gente fica mais tranquilo para separar mesmo o que é custo direto e o que é custo indireto. Então, vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. O que é os diretos? Direto todos aqueles custos os mensais, né? Os mensais. Todo aquele custo vai ser direto, aquele custo que eu estou mensurando dentro da minha linha de produção. Eu vendo sempre 100 lanches por noite. Nunca vendi menos. Bom, esse é um custo direto para mim, porque todos os dias vai chegar a padaria, né, até o meu estabelecimento, o entregador vai entregar 100 pães para confecção de 100 lanches. Isso é direto. Por quê? Eu vejo que é porque eu nunca vendi menos que isso. É uma anomalia, né, do meu plano de vendas quando ocorre, sei lá, 80 lanches, 90. Sempre é 100 para mais. Então, isso é muito direto para mim. O meu aluguel, os meus funcionários, né? E os indiretos, então? O que seria, Rafa? Eu? Sobrou para mim. Foi o primeiro que eu olhei aqui. O direto seria, um caso, teleentrega? Que não estão diretamente relacionados, poderia ser, né? Não é possível a gente ter uma medida certa, né? Do que seria. Por exemplo, vamos botar a teleentrega, que é o exemplo do seu Pedro, dentro do nosso custo aí da lancheria. O que acontece? Eu digo que a entrega é grátis quando eu vendo, quando a pessoa compra 3 lanches. Posso fazer isso? Pode. Sim. Sim, posso fazer. Só que eu não sei, eu contratei o seu Pedro, né, para ser o motoboy. Pô, agora eu botei o senhor numa ruim, né? Mas tá. Eu chamei ele para ser o motoboy da minha lancheria e eu disse, olha, eu fiz uma promoção. Toda vez que for comprado 3 lanches, eu vou arcar com a entrega. O que o seu Pedro entende com isso? Que quando ele for entregar 3 lanches para o Rafael, ele vai cobrar só o lanche. O Rafael não vai dar o dinheiro, os R$10 correspondentes à entrega dele. Mas o que você sabe? Hã? Não vou comprar nenhuma coca. É tão canguinho que eu não vou comprar nenhuma coca. Pois é. Mas, enfim, o combinado era esse. O Rafael vai entregar o valor equivalente aos 3 lanches e não vai entregar os R$10 da entrega. Mas essa entrega o seu Pedro recebe? Óbvio, né, gente? Eu não posso fazer cortesia com o chapéu dele. Este custo eu tenho, mas eu não sei precisar o quanto vai ser por noite. Eu não sei quantas entregas ele vai fazer em função das pessoas gostarem dessa promoção. Vai variar a minha produção em função desta promoção. Quando isso acontece, eu poderei ter que pagá-lo por 20 entregas, né, que aconteceram das pessoas ganharem essa promoção, que não estavam computadas. Opa, não estavam computadas, não. Que não são comum estarem computadas como custo para mim. Mas que eu, como uma boa gestora, entendi que fazendo um estudo rápido para alavancar as minhas vendas, eu posso ganhar muito mais com isso. Porque, afinal de contas, o Rafael pode não comprar 3 lanches, ele pode comprar 4, por exemplo, né? Ele pode levar a coca que o seu Pedro falou. Ele pensa, já que eu comprei o lanche, ganhei a entrega, não vou gastar R$10, eu vou comprar uma coca. Que aí eu não preciso sair no bar da esquina. Ele pode pensar então,
A venda é variável, então. A venda é variável. O que sai é variável. Então, pela minha venda ser variável, né, o meu custo aí, ele é indireto. É aquele que eu não sei definir qual será o valor. Dos 100 pães, eu já sei o valor. Da quantidade de queijo, né, que vai no lanche, dos outros ingredientes, eu sei o valor e ele é bem fixo. Mas isso, né, quando eu vario a minha venda... Pode falar, Douglas. Mas pode ser que um dia chova, a venda seja fraca, aí é por isso que é variável. Por isso que é variável. Pode ser pode ser também, no caso da lanchonete, vamos supor, no meu bairro, existe, né, no centro da vila, diversas lanchonetes. E o que elas fazem? Aqui tem uma empresa que faz propaganda, faz marketing, aquele de alto-falante, sabe? Fala, Rafa, né? Publicidade, isso aí. Isso aí, o que acontece? Chega final de semana, esse carro, né? Tem carro e tem moto fazendo esse marketing todo. Eles citam ali naquela propaganda, né, do alto-falante o que tem de promoção na região. O lugar X, o rodízio está mais baixo. O rodízio de pizza, né? Está R$10 mais baixo. Casal com crianças até 5 anos não pagam as crianças. O que acontece? Pode ser que esta minha propaganda da minha pizza, que vai estar mais barato sábado e domingo, faça com que caia, né, a venda do Rodrigo, que tem a lancheria. Por quê? Porque o Douglas pode pensar, final de semana passado eu comi Bauru, mas já que a pizzaria está mais barato, o meu filho não vai pagar, por exemplo, eu vou lá. E eu não vou chamar teleentrega, ou eu não vou comer lanche. Então, a venda, né, que nem ele falou, o Douglas deu exemplo, pode ser que chova, pode ser que isso, pode ser que aquilo. Pode ser, e pode ser que o meu concorrente tenha uma sacada muito melhor que a minha para alavancar a venda dele também. Isso faz parte do jogo, gente. Significa que eu vou quebrar porque ele fez essa promoção? Não, significa que vai dar uma queda, mas que não tem de ser tão significativa, né, a ponto aí de me, sei lá, de me punir severamente. Bom, com isso, a gente também tem que falar a respeito de custos, né? Já falamos aqui o nosso aluguel, né? O local, mesmo que o local seja próprio do meu negócio. O que eu tenho que computar, já que eu não tenho aluguel, com respeito a esse prédio? O IPTU, água, luz, funcionário. IPTU, água, luz, depreciação. Direto. Fala, Douglas. Direto. Tudo direto, isso aí que tá falando, né? Isso. Isso é direto. Isso é direto. Mas eu tenho que também ter o fator depreciação do prédio, o seguro. Por exemplo, eu tenho uma costuraria. Muito tecido, né? Daqui a pouco eu tenho que ter um seguro. Não só pensando em roubo, mas pensando em incêndio, por exemplo. Eu tenho uma lancheria, tenho uma central de gás, porque minha lancheria é grande, ou eu tenho um restaurante, né? Eu tenho que ter um seguro, que é um custo indireto da minha produção, né? Sim ou não, Rafa? Da produção, sim. Da produção, sim. Mas ele acaba sendo algo fixo para mim, porque mesmo que eu tenha lá que pagar R$1.000 de seguro... Por isso que eu falei direto, né? E quando falou em produção, sim, da produção ele é indireto, mas ele é um custo fixo, né? Ele é um custo fixo. Vamos supor que ele custe R$1.000. É em torno aí, né, dependendo do seguro, ele varia de R$1.000 a R$2.000, tá? Para um negócio. O que acontece? Tu faz a conta rápida, tu pode até pagar os R$2.000 à vista, mas ele é dividido para ti, né, mensal. Tu tem que entender
que os teus lanches, por exemplo, pagaram por esse seguro, tu não precisou tirar dinheiro de outra fonte. Então, com relação à produção, ele é algo indireto. Então, quando eu vendo um bauru, né? Eu vendo o bauru lá para o Rodrigo, que estava jantando agora há pouco, era bem melhor um bauru aí do que jantar, né? Mesmo, abre a mão. É verdade. Então, a gente vende lá o bauru para o Rodrigo, né? Para a empresa dele, que ele estava lá no refeitório, só que a gente computou. Olha, esse bauru, ele está pegando aí pelo valor de R$ 25, ele está comprando. Mas nesse bauru, eu tenho ali fragmentado todos os meus custos. O meu custo direto com o meu pessoal, meu custo direto com a minha locação do prédio, por exemplo, água, luz, telefone, né, a internet, né? E tudo que é indireto, aquilo que eu tenho que fazer por obrigação para manter o negócio. Eu preciso pintar o prédio, por exemplo. Eu preciso, se eu não vou pintar, chamar alguém para fazer a higienização, lavar as paredes, fazer um hidrojateamento, pintar. Então, são tudo coisas que eu tenho que ter computado para, no momento que for necessário fazer, que assim aconteça, sem que eu fique, né, no vermelho naquele período, né? Isso tudo tem que estar aí bem integrado, né? E aí, gente, vai entrar em outros pormenores que nós não vamos nos deter aqui na nossa disciplina. Não vamos nos deter em fazer cálculo, né? Esmiuçado, né? Por exemplo, do que tange aí as despesas com funcionário, repouso de férias remunerada, férias, feriados, né? Transporte. Oi? Transporte. Transporte. Nós não vamos nos deter em fazer folha de pagamento. Está lá na apostila, mas nós não vamos nos deter em estudar isso, né? Porque também não tenho tempo de cobrar isso de vocês. Eu quero que vocês entendam a disciplina gestão e empreendedorismo, né, como um todo. Então, a gente sempre tem que ter também a ideia do orçamento, né, da minha produção, que é outro aspecto aí, né, dos meus custos. O que significa o orçamento? O orçamento vai contabilizar tudo, né? Contabilizar o valor do teu produto, quanto que tu vai gastar com o empregado, que tu vai gastar de almoço, transporte, tudo. Perfeito. O que acontece? A gente precisa, quando vai falar, né, com o cliente, temos as duas situações. Aquela que a gente tem um produto estabelecido, né? Eu vendo água mineral. As pessoas vão vir buscar, né? E assim vão levar aquilo por um custo. Quais custos foram ali contabilizados? Bom, eu tenho um bar, ele está comprando água mineral, essa água eu tenho que vender pelo valor que eu comprei, mais o valor que eu paguei para o transporte, né? Para trazer todo o estoque que eu tenho de água mineral, e mais um fragmento, um percentual da pessoa que está atendendo no caixa, que vende água mineral. Isso é um orçamento. É tu compreender que aquele produto tem que comportar os custos todos da operação. O quanto ele custa em si, o quanto ele custa para chegar em ti, o quanto custa para ter alguém que é teu funcionário para repassar adiante isso. Bom, quando se trata de serviço, que talvez seja mais voltado a todos nós aqui, o nosso caso, como que a gente vai pensar um orçamento? Vocês vão fazer lá um orçamento, né, para alguma peça mecânica que vocês vão substituir para uma pessoa. O que compõe o teu orçamento? Custo do metal. Custo do metal, perfeito. O que mais? Custo da usinagem. Custo da usinagem. Em horas. Rafa, eu não entendi o que tu falou. Pode repetir?
custo da usinagem em horas do funcionário que vai usinar. Horas dos funcionários. Então, o operacional, terceiro ponto. Posso contabilizar também. O seu Pedro saiu, se deslocou. Eu tenho que computar o deslocamento dele, né? Foi final de semana, hora essa? Hora extra. E o período que eu tenho ainda como uma margem, vamos dizer, de erro, vamos dizer assim, né? Que eu tenha que dar assistência para essa pessoa. Perfeição. Gente, às vezes as coisas são caras por isso. Por exemplo, eu tenho um exemplo para dar para vocês. Sabem essas empresas que vendem agora, muito comum, esses arranjos fotovoltaicos, né, que a gente põe aí sobre o telhado? Sim. A gente sabe que isso são materiais caros. Bem caros. Por quê? Primeiro, eles são computados da seguinte maneira. O seu Pedro chama alguém para botar aí nos apartamentos dele, um sistema, né, fotovoltaico vai às placas em cima do seu telhado e as pessoas terão nos seus chuveiros, na torneira da cozinha, né, água quente, e na do banheiro. E ele tem uma piscina, vamos supor, aí no pátio, né, que é a área comum do condomínio dele, do prédio dele, que precisa ser aquecida também. O que vai ser computado no orçamento da empresa X que está vindo fazer para ele isso? Essa empresa vai levar em conta que são 4 apartamentos, com, no mínimo, né? No mínimo, 4 sanitários, vamos dizer que fosse 1 por apartamento, 4 chuveiros, né? E mais a piscina. Então, vai ser computado todo o encanamento para isso. Todas as placas vão ter que ter um engenheiro que dimensione essa vazão d'água que será usada mediante a população do prédio. Ele vai dizer, bom, para esses 4 apartamentos, com uma população média de 5 pessoas por apartamento, é uma população de 20 pessoas. Para isso, nós vamos ter que ter um reservatório, tá, de 2.000 litros d'água quente, outro de água fria, o sistema de encanamentos, né, pressurizado, a queda, né, que vai ter que ter de diferença aí, né, de alturas entre os reservatórios, para que haja distribuição, mais o encanamento todo que vai ter que circular até a piscina. Isso tudo custa R$20.000. E tá pouco, tá, seu Pedro? E tá barato. E tá barato. Eu calculei uns 40. Eu diria que para o seu prédio seriam 50.000. Com os reajustes que houve pós-pandemia. Tá? Eu vi aqui 15.000. 15.000, mas para uma casa. Pequena, padrão Minha Casa Minha Vida. 15.000. Seu Pedro, pela minha vivência, que vivo isso um dia assim e outro também, eu diria que para o seu empreendimento seriam 50.000 por baixo. Mas, enfim, vamos dizer que seja 20. O que ele contabilizou? Porque o senhor vai fazer a conta como consumidor, o senhor vai dizer assim, mas como? Eu tenho aqui, no terreno, né, do reservatório até a piscina, a contabilização de um cano PPR, né, aí de água quente, né, uma linha de 20, que não chega nem 20 metros, vamos dizer, tenho outra linha de água fria mais 20, e depois, né, os canos. Eu vi que eu gasto aí R$2.000 de cano. Vamos dizer que seja 5.000 essas placas, o lucro de vocês está muito. O que o cara vai dizer para o senhor? Nada, né? Ele vai tentar lhe mostrar toda a ilusão de que isso é um material muito caro, que a empresa é conceituadíssima. Mas o senhor vai ter que saber o seguinte, existe em Rio Grande, para esse tipo de negócio, representantes. E das empresas mais, assim, desconhecidas do mercado. Se o senhor quiser uma empresa, né, de cunho aí que se bota em rede de hotéis, por exemplo, que eu também não vou citar nome,
mas tem uma bem conhecida, né, que todos os hotéis aí da nossa região, principalmente lá da Serra, têm o aquecimento deles, eles são da Serra. O engenheiro, ele fica lotado em Pelotas para cuidar Rio Grande, São José do Norte, São Lourenço, né, essa região mais extremo sul. A empresa é de lá. E eles são solidários aos seus problemas pós-instalação por em torno de 1 ano, 2, dependendo do pacote que o senhor comprar. O que significa isso? Que se der o azar do seu Pedro, né, ter problemas lá com as instalações dele e eles tiverem que ir 4 vezes lá, o combustível, o deslocamento, o salário do técnico, né, para passar ali algumas horas pensando naqueles problemas dele lá, e tem que estar computados quando? Nessa venda que ele fez hoje. E que poderá dar problemas daqui 2 anos. Está correto isso? Visão de empreendedor. Visão de empreendedor. Quando eu pergunto se está correto, eu não quero que vocês me respondam com sentimento. Empreendedor não responde nada com sentimento. É um negócio. Não importa se é justo. Por quê? Porque a justiça é um parâmetro nesse caso. Se o Douglas está comprando equipamento, ele está se achando injustiçado eu contabilizar coisas que poderão ou não acontecer daqui 2 anos, que é o tempo da garantia. Mas se o Douglas vende para mim, ele obrigatoriamente vai pensar diferente. Ele vai ver, mas, meu Deus, se der problema, eu tenho que ter isso já recebido. Porque eu não posso ter esse prejuízo, porque o problema pode nem ter sido do meu equipamento, pode ter sido uma consequência para o meu equipamento. Então, um empreendedor, dentro do mundo dos negócios, a gente não avalia a justiça das coisas, a gente avalia a técnica. E é isso. Por exemplo, vocês compram lá um equipamento, uma TV. O vendedor pergunta, você quer garantia estendida? Eu, Viviane, sempre digo que não quero, né? Porque eu sempre penso que tudo dá certo. Que nunca vai estragar, que tudo dá certo para mim. Muitas vezes, né, não é assim que as coisas funcionam, mas, enfim, eu imagino que vai dar tudo certo e eu não compro. Eu compro por 1 ano. Aí, o que acontece? Mesmo que tu compre a garantia estendida, se tu for olhar aquelas letrinhas minúsculas do teu contrato, tem um monte de condições. Um monte, gente, de condições de garantia. Que tu nem te dá conta e tu nem vai ter garantia nenhuma, nem aquela que a loja te dá. Por quê? Se houve queda de energia, você perdeu a garantia. Por que isso? Porque eles querem passar o problema para a concessionária. E assim por diante. Não sei se vocês se atêm a ler essas coisas. Na real, ninguém quer ter prejuízo, né? Ninguém quer ter prejuízo. Então, o que as pessoas fazem? Se calçam. Como? Por contratos. Elas calçam-se por contratos, que mostram, né, as condicionantes para ter validade aquilo a qual eu estou exigindo. E o que se chama isso? A exigência da produção. Se vocês forem ler lá na apostila de vocês, nós temos aí o que é considerado, né, o nosso volume de vendas, mais a variação que a gente pode ter no nosso estoque, e tudo aquilo que nos implica, né, quando a gente decide efetivamente produzir algo. E isso tem que equivaler toda a exigência da minha produção. Só vale a pena eu vender o equipamento lá de fotovoltaico, né, de geração alternativa de energia, para o seu Pedro, se eu não for perder nunca.
Beleza? Aí, o que que eu posso fazer nesse negócio? Eu posso dizer para ele, olha, aqueles canos que normalmente as ferragens, né, vendem para água quente, aqueles marronzinhos acinzentados, não sei se já viram, não é bom para o equipamento. Aí o seu Pedro me pergunta para mim, né, como vendedora, olha, mas ao que tudo indica, ele é normatizado, né, e tal. Eu digo, mas a gente não gosta muito, né, o nosso equipamento tem alta tecnologia, né, a gente prefere aquele verde mesmo, mais espesso, né, a área. Aí o que que ele faz? Como o cano é normatizado, ele usa aquele. Nesse ato, ele já perdeu a garantia dele sem saber. Eu dou a garantia para ele. Mas no contrato está escrito que eu disse para ele que o melhor era aquele verde. Que o meu equipamento se adapta melhor àquele verde. Eu não proibi ele de usar aquele outro. Mas eu citei isso. O que é isso no mundo dos negócios? Ser esperto, na realidade. Já dá reta. Olha, poxa, não vamos falar assim de uma maneira tão, né, agressiva, Tão direta. Uma maneira tão direta. Vamos tratar isso como algo indireto, como, né, uma forma do negócio indireta. Mas é isso, gente. É um baita do esperto. É isso. É isso. E o que que acontece? Por que que, às vezes, né, o consumidor, ele pode até na justiça ganhar, mas ele ganha muito pouco perto do que poderia? Porque, na maioria dos casos, né, dessas situações que são mais caras, o que que acontece efetivamente? Nós, aqui, somos detentores do quê? Da técnica. E aqueles para quem a gente presta o serviço, não. Por isso que eles nos chamaram. Então, isso no mundo dos negócios é levado em conta. Por isso, né, que o plano de negócios ele tem que estar bem calçado. Lembra quando eu falava lá em gestão de qualidade? Quando iniciamos a falar de empreendedorismo, eu dizia para vocês que temos que ter um plano de negócios. Esse plano de negócios é aquilo que fundamenta a minha ideia. É aquilo que eu consigo chegar no Douglas, que é uma incubadora de empresa, por exemplo, e mostrar para ele, meu plano é esse. E ele, como sendo aquele que faz a crítica do plano, porque a crítica pode ser produtiva ou não, construtiva ou para declinar o plano. A obrigação do Douglas, por exemplo, né, nesse caso, seria o quê? Investigar tudo aquilo que eu poderia, como empreendedora, morrer na beira da praia logo ali. Então, ele vai me dar orientações, lembra que a incubadora fazia? Orientações a respeito de contratos, né? A respeito de como que vai ser, né, a entrega desse serviço. O que que as pessoas, como clientes, vão ou não ter direito. O que que tem que estar aí implícito na cabeça das pessoas para elas nem chegarem a fazer nada contra a tua empresa. Esse é um bom plano de negócio. É assim que eu quero que vocês montem o trabalho de vocês. Aquele negócio fundamentado que as pessoas até podem pegar e pensar em fazer algum mal para a empresa de vocês. Mas elas vão declinar na ideia. Por quê? Porque o plano é tão bem arquitetado que tu declina, né? Por exemplo, tu está comprando gasolina da refinaria. Todo mundo sabe a potência que é isso. Aí tu vai inventar de reclamar e dizer que teu carro, por mais que teu mecânico seja de confiança, disse que o problema é lá a octanagem que tinha, que enfim, que deteriorou o teu tanque. Raciocina bem se tu vai adiante com essa ideia.
Tu vai querer acreditar para resolver o problema. Vai querer acreditar para resolver o problema, mas muito difícil. Claro que eu estou citando para vocês um negócio... Judicialmente não vai ganhar, né? Exato, é isso que eu queria. Rafa, tu falou o que eu... Fala, seu Pedro. Mas na empresa lá, eles carregaram o navio, aí foram abrir as máquinas, o tanque das máquinas, tinha 40% de água no diesel. O que aconteceu? Estão investigando, né? Mas aí é bufão. Estão investigando. Por que estão investigando? Porque sabe-se que tu não tens como dizer que foi problema no combustível. Pode ter sido uma sabotagem. Sim. Pode ter ocorrido um roubo por próprios, né, pessoas que estão responsáveis pelo abastecimento e completos com outro material que não condiz. Dentro da empresa tem um tanque que tem uma firma que vai lá e abastece, entendeu? Aí eles estão investigando se vão ver se tem essa porcentagem dentro do tanque também, né? Se tiver dentro do tanque. Se tiver dentro do tanque. Outra coisa. Aí vai complicar para o lado que abasteceu, né? No caso, o que acontece muito, seu Pedro? Por exemplo, já aconteceu com o meu irmão e com a minha cunhada. Bom, aconteceu o seguinte fato, eles estavam em uma lancheria, uma pizzaria, algo assim, lá em Pelotas. Lá, eles estavam fazendo lanche, e lá pelas tantas, o meu irmão, né, que lê tudo, olhou e viu que o refrigerante que haviam entregue a eles estava vencido. O que eles fizeram? Fizeram a reclamação no ato. A empresa, a lancheria, deu um novo refrigerante. Mas a minha cunhada, que é advogada, sabia que eles já não teriam mais direitos. Por quê? Porque quando eles se deram conta disso, eles já estavam na metade do consumo do refrigerante. O que me dizem disso? Eles falaram no intuito de alertar a respeito do lote, né? Que eles poderiam ter mais com esse problema, para nem servir. Mas mesmo assim foram contemplados. Mas eles sabiam, ela sabe, né? Que não teria, porque o que acontece? Caracteriza o quê? Depois que tu consumiu quase tudo, tu vai dizer que tem um cabelo no teu lanche, depois de ter sobrado um pedacinho? Ou no caso esse, né, que foi o evento, foi o refri, né? Então, o que eu quero dizer para o senhor e para todos aqui é isso. Um bom plano de negócio, ele tem que estar, né, não intimidando o cliente, mas ele tem que estar muito bem arquitetado para que o teu cliente tenha dúvida se tem um erro ali. Compreendem isso? Vocês não podem e não devem ser vulneráveis ao plano de negócio de vocês. Vocês podem até estar vulneráveis, mas o cliente tem que acreditar que não. Por que isso? Porque uma empresa vulnerável, né, não vai para frente. Não tem como dar certo. Bom, todos entenderam essa questão do que se trata de custo fixo, de custo variável, do que é direto, do que é indireto? Sim. Sim. Por que eu pergunto isso? Porque agora eu quero apresentá-los. Prova final. Prova final. Estão vendo? Olha aqui que barbado. Então, a nossa avaliação final de empreendedorismo e gestão. O que eu coloquei aqui? Considere as instruções abaixo e desenvolva a sua avaliação final.
Vamos voltar para a tela. Vocês viram que pessoa generosa que eu sou. Vocês vão desenvolver a avaliação. Dentro do quê? De parâmetros. Vocês farão a avaliação, não eu. Então, está aqui. Voltando. O objetivo da avaliação a seguir será remeter você, aluno, a uma dinâmica de grupo que o permita avaliar seu desempenho na disciplina de empreendedorismo e gestão. Para tal, faz-se necessário pôr em prática as vivências da sala de aula e desenvolver um plano de negócios, implicando a estes as práticas de gestão estudadas. Vamos voltar aqui para não ficarem lendo o restante, para a gente entender. O que eu preciso de vocês? Que vocês desenvolvam um plano de negócios. Exemplo, o Felipe lá vai desenvolver uma lancheria, que vai inovar e as pessoas vão fazer o seu próprio lanche, por exemplo. Exemplo. É algo novo, já tivemos em Rio Grande. Não deu muito certo. Poderá ser uma crítica nossa, como participantes, né, do grupo, vamos nos pensar como uma incubadora, por exemplo, e ele chega com essa ideia. Primeira coisa que a gente poderá dizer para ele, nesse exemplo que eu estou dando, olha, Felipe, nós já tivemos isso aqui. Aconteceu na Avenida Presidente Vargas, bem em frente a Domingos de Almeida, tivemos uma lanchonete aqui em Rio Grande, da qual a ideia era que as pessoas montassem o seu sanduíche. Não foi muito cultura em Rio Grande. O Felipe vai usar as técnicas aprendidas de gestão, de empreendedorismo, e vai dizer, não, eu sei que esse negócio não deu certo, mas também aquela lancheria fracassou neste ponto. Não foi colocada a cultura das pessoas fazerem isso, não foi colocada uma mesa, um buffet atrativo para crianças, não tinha opções de pão, tu tinha que montar um sanduíche, e a minha ideia aqui é que a pessoa monte o seu bauru, que esse vai ser meu diferencial, né? Ele vai botar ali e vai ir para o meu chapista, com o que ele quer comer, sem que ele tenha que dizer, e a minha atendente lá, minha garçonete, errar no pedido. Estou citando um exemplo, gente. Ele vai usar argumentos mais sólidos, com base, inclusive, né, nas técnicas aí de produção, de custos, enfim. Isso é um exemplo. Bom, outro poderá fazer outro plano de negócio. O Douglas, olha, eu resolvi montar uma loja plus size, masculinas. Vou trabalhar com roupas masculinas. E nós vamos perguntar, tá, mas qual público masculino você vai contemplar? E ele vai dizer, olha, eu vi que a gente tem defasagem de roupas masculinas no estilo plus size em Rio Grande. Conheço filhos de amigos, por exemplo, que poderiam, né, que gostariam de se sentir mais confortável em roupas da hora, que contemplasse, né, crianças de toda a faixa etária. Eu vou trabalhar com roupas masculinas desde da criança até o adulto. E vai nos dizer como que ele vai trabalhar. Ele vai nos dizer, por exemplo, olha, não, eu não vou montar uma loja física, vou montar uma loja virtual, porque julgo que este público, né, prefere a discrição. Eu vou fazer uma agenda, né, que eu vou levar essas roupas para que as pessoas, no conforto do seu lar, experimente, veja se vai ficar legal, e vou ter opções. E vai nos justificar, vou fazer isso porque o meu custo com combustível, no final das contas, eu prevejo que vai ser menor do que manter um aluguel, uma loja, um espaço, uma atendente para isso, né? Vou trabalhar eu e outro homem, por exemplo, porque julgo que será melhor, né, no meu foco de roupa masculina, não ter uma mulher agregada ao... É uma opção. Ele pode fazer isso? É discriminatório ele julgar que, como ele vai trabalhar exclusivamente com roupas masculinas, ele querer ou não uma figura feminina?
que tu acha, Douglas, nesse exemplo? Eu acho que deveria vender os dois. Bom, Masculino. já mudasse o plano de negócio. Daqui a pouco tu vai justificar. Estou citando um exemplo. Eu, por exemplo, se fosse abrir esse ramo de negócio, eu ia abrir exatamente com roupa masculina. Porque eu acho, né, que nas minhas vivências, tenho meu marido e tenho só eu de mulher, né, na família. Porque eu não tenho primas e não tenho irmãs. É só um irmão e um monte de primo. Quando eu vou dar um presente, eu me sinto com dificuldade de um local diferenciado aonde eu busque opções de artigos masculinos. E eu sou mulher, mas eu tenho muitas pessoas na minha volta, meus tios, nós somos uma família muito unida, que eu gosto de presentear e me sinto com dificuldade. E aí, o que acontece? Recaio naquelas coisas mais simplistas. A carteira, o cinto, essas coisas mais coringas. E, às vezes, tu quer dar algo mais íntimo, porque tu é íntima daquela pessoa. É uma outra visão do plano de negócio. Isso é um exemplo, gente. Quando eu estou falando ali na primeira opção da avaliação, crie o seu plano de negócio. Não importa se o Douglas vai fazer a loja, por exemplo, e se ele vai trabalhar com artigos femininos e masculinos. Ele vai convencer a todos nós, os outros 7 participantes aqui, né, fora ele, que ele tem que trabalhar com os 2 públicos, ou só com criança. Na verdade, é bom trabalhar tanto com senhor, com pessoas de meia idade, com criança, com mulher, porque às vezes uma família vai comprar, então a família já escolhe para o marido, para a mulher, para a criança, para a mãe. Aí tu já vende mais. Mas a gente sabe, né, Douglas, que às vezes dá certo. Inclusive, teve na outra turma, eu acho, de mecânica, tinha um colega de vocês que trabalhava com roupas, né, em paralelo ao seu serviço. E eu tenho, olha, 99,9% de certeza que era só com artigo masculino. Bonés, meias, né? Essa parte de vestuário íntimo, camisetas, coisas assim, mas tudo voltado ao público masculino. Era uma opção. E ele me dizia que estava muito bem. Obrigado. Assim, então, cada um vai justificar o seu plano. Vamos voltar aqui no nosso roteiro. Voltando. Número 2, né, da sugestão. Cabe salientar que o empreendedor será considerado aquele empresário arrojado, cheio de boas ideias e planos que possibilite a criação de algo novo, ou que, com sua iniciativa e coragem, possa inovar sem ser imprudente. Gente, esse número 2 aqui, do roteiro, eu botei de propósito, porque eu quero que vocês pensem isso. Não adianta a gente desenvolver um plano de negócio imprudente. O que seria isso? Aquelas técnicas que a gente já falou aqui, né? Por exemplo, lá no exemplo do seu Pedro, dos apartamentos que ele fez para aluguel, no centro da cidade, na beira do hospital universitário. No entanto, que ele tem, se eu não estou enganada, que ele falou 2 médicos que são os inquilinos dele. Ou seja, metade do prédio já está né, com pessoas que estão focadas justamente naquela região. Trabalham ali. Então, por consequência. O que nós citamos na época que ele citou esse exemplo? Que, para mim, talvez esse negócio que ele fez, apesar de eu ser engenheira, de eu trabalhar construindo, seja completamente inviável eu fazer um edifício aonde eu moro, por motivos óbvios. Vou locar para quem? Eu, como mãe, né, se tivesse minhas filhas estudantes, né, fora da cidade, eu ia colocá-las próximo à universidade e não na zona rural, para que pudesse correr riscos, né, com campos que tem muito por aqui, né, violência, trânsito, né, acidentes, né, já que temos que vir até a BR, pegar um ônibus, por exemplo. Se eu fosse uma trabalhadora, eu ia ir locar, já que não é meu, num lugar longe, né, do meu destino de trabalho. Então, isso é um exemplo do que eu citei ali. Jamais, apesar de eu querer ser
arrojada de eu ter aí uma ideia, né, inovadora de mercado, eu tenho que ver se isso é sólido para aquela região que eu quero implantar. Não adianta, né, por exemplo, eu querer abrir aí uma empresa de, sei lá, aí estou exagerando demais, né, mas vou abrir uma empresa que trabalhe com fretamento aéreo. Temos cultura disso aqui? Em querer? Não temos, né, gente? Mal caminhamos com o que a gente já tem. Então, isso é um exemplo de algo imprudente. Bom, número 3, né, da nosso roteiro. No que tange a ser um bom gestor, a coerência do plano de negócios, aliados a técnicas de viabilidade das circunstâncias sob o prisma de gerenciamento de pessoas, qualidade e produção, garantem o sucesso do empreendimento. Voltando. Tudo que a gente estudou. O nosso negócio, ele não é isolado. Não adianta eu saber que eu vendo 100 lanches por noite, que nem exaustivamente eu citei esse exemplo. Não adianta eu ter produção se a minha produção, que parece bastante, não compõe um aluguel de 10 mil reais para a região que eu quero botar esse empreendimento. Meu lanche tem qualidade, meu lanche é bom, eu tenho uma boa produção. Tem preço. Mas... Hã? Tem preço também. Tem o preço, mas sem lanches, apesar de ser uma boa produção, é uma boa produção para dentro de um bairro. Talvez não para o centro da cidade, que tem muita competitividade e os aluguéis são astronômicos, os custos. É um exemplo do que eu quis dizer. E a mercadoria também? Hã? A mercadoria também, né? A mercadoria também. Isso é um exemplo que eu quero que vocês entendam com o que eu quis dizer neste sentido. Então, a garantia do sucesso depende da sincronia que eu tenho. Está síncrono. Tudo. A qualidade, a gestão de pessoas, o meu local que eu escolhi, tudo está harmonizado. Se está tudo redondo, o processo arredondou e vai se chutar para frente e ele vai correr sempre na nossa frente. Agora, um processo quadrado, que em algum momento ficou alguma coisa a desejar, isso é um empreendimento fadado ao fracasso. Não queremos. Então, na hora que vocês forem pensar nesse plano para convencer nós aqui na segunda-feira e na terça, que serão os 2 dias destinados a isso, é assim que vocês têm que enxergar. Bom, quarto e último, né, item do roteiro. Tenha em mente quais são os seus custos fixos e seus custos variáveis com a operação. Quantificar o quanto custa para operar o negócio facilita verificar a sua viabilidade na região onde está sendo implantado. Gente, é o que eu acabei de comentar para vocês. Não adianta a minha produção ser boa, mas ela ser boa para aqui onde eu moro. São 3 ruas, né? Não tenho concorrente direto. Vender 100 lanches, né? Nesse exemplo que eu dei da minha lancheria, estaria ótimo. Não tenho custo com aluguel de residência, né? Eu consigo um anexo e fazer, estaria bom. Mas será que vender 100 lanches por noite no cassino compensa? Abrir esse negócio? Com o número que eu tenho de concorrentes, com todos os custos que eu vou ter para me deslocar até lá, porque eu não moro, para deslocar meus funcionários. A minha operação toda custa quanto para que isso seja viável? Então, a análise dos custos, né, que faz parte lá, quando eu falei aqui da garantia, né, do gerenciamento da produção no item 3,
aqui também está atrelado, né, a quantificação dos custos. O que é fixo, o que é variável e o que realmente está sendo praticado pelos meus concorrentes naquela região. Senão, eu vou ter que escolher outro lugar para que isso seja viável. Bom, com base nesses conceitos, monte seu negócio de modo mais inovador possível e justifique, através das técnicas estudadas, a viabilidade e confiabilidade do seu plano. Quando eu estou falando confiabilidade, é porque vocês têm que convencer a mim e aos colegas que o plano de negócio de vocês é bom. E a incubadora? Lembram da incubadora? Lembram que para entrar numa incubadora, ter subterfúgios aí, né, do conhecimento da incubadora, que é achar linha de crédito, né, pessoas que possam nos ajudar a aprimorar nossa técnica, para nós participarmos disso, o nosso plano tem que ser bom. E o nosso plano B, que é aquele que, se o plano original não der certo, eu tenho uma segunda opção, tem que ser melhor ainda. Eu preciso dar confiabilidade. Desculpem. Eu preciso dar confiabilidade, né, no meu plano. As pessoas têm que confiar no que eu vou fazer. Então, vou vender roupas, né? Vou trabalhar com o público aí no exemplo que eu disse que era para o Douglas, vamos supor, né? Vou vender roupas masculinas. Mas quais as qualidades dessas roupas? Adianta ser roupas muito baratas e encolherem, rasgarem, empolarem, né? Quando as pessoas usarem? Qual mercado eu quero atingir? Eu preciso que as pessoas confiem e voltem a comprar de mim, porque eu tenho que me manter no mercado. Então, isso faz parte da confiabilidade. Faz parte daquilo que eu faço as pessoas acreditar que eu sou capaz de entregar como algo bom. E, por fim, né, aqui na conclusão, estabeleça critérios que permitam a avaliação de sucesso desse plano, bem como o tempo de retorno estimado do investimento. Justifique e defenda a sua ideia a fim de que ela seja bem-sucedida e aceita no mercado de trabalho. Vamos voltar aqui para a tela, que aí eu enxergo bem vocês. E aí, gente? É difícil o trabalho? Um pouco. Não. Que isso? Não me digam isso. Vou surtar aqui. A gente só tem domingo para fazer, só tem domingo, pelo menos, né? Amanhã eu tenho hora extra. Hora extra. Tá complicado. Hora extra. Hora extra. Querem que eu peça mais umas aulas extras? Eu vou te ser sincero. Eu tava esperando que viesse algumas perguntas aí. Como assim? Para que perguntas? Tá ali as perguntas. Sutilmente. Não, aí vai ter que... Não. Ué, as perguntas estão ali. Quem é que concorda comigo? Tá, mas olha só, professora. Pode ser segunda ou terça, entregar? Não, a minha ideia é o seguinte, que nós consigamos apresentar esses trabalhos. Vocês são, em média, aqui que assistem aula, em média de 8 pessoas. Tá? Então, eu imaginei o seguinte, vamos fazer, como a gente tem aula até terça-feira, vamos fazer em 2 etapas. Por quê? Porque não é assim, chegar, eu montei uma loja. Não, mas eu quero aquelas justificativas do porquê tu escolheu montar uma loja e não uma lancheria. Tu montou a loja no centro, em vez de montar uma lancheria no cassino, por quê? Eu montei um hotel. Pode ser? Pode. Vou trabalhar naqueles exemplos que eu disse, usando a sazonalidade, usando, né? Pode. Não, eu te pergunto. Mas eu quero a justificativa disso. É que como eu trabalho no horário da aula, né, é imprevisível. Daqui a pouco pega aquele dia ali, na segunda, aí não dá para ir assistir.
Mas, por exemplo, pode ser na segunda como pode ser na terça, no caso. Rodrigo, tu não vai sair desse turno nunca? Eu vim agora, início do mês, turno da tarde. Agora é um ano. Agora é só até final do ano. Até dezembro. Ainda bem que tá acabando o curso, não? Pensei que Trabalhando tinha uma no mesmo rotatividade horário, no horário aí. Bom, antes era 6 meses, agora é um ano. Gente, eu quero que vocês verifiquem que o trabalho não é difícil. O Rafa disse, eu esperava algumas perguntas. Eu não tenho que perguntar, eu não vou perguntar para vocês o que é um empreendedor. Nada melhor do que tu me dizer que tu bolou um negócio, se tu é ou não um empreendedor, se tu entendeu o conceito ou não. Nada melhor tu me dizer se tu montou a lancheria, quais são os teus custos que tu tem e se vai dar certo ou não. O Rafa ri e o Rodrigo, eu acho que reclama de mim para alguém. Na verdade, tu deu uma dica, na verdade. Hã? As 4 coisas, não é pergunta, não chega a ser pergunta, mas é uma dica para seguir passo a passo. É uma dica. Aqueles 4 ali é o passo a passo, né? É o que tudo que tem que se fazer. De um negócio até que enfim, Rafa. Isso aí. De um negócio só. É só um negócio. Não, eu quero já um balancete, que esse negócio deu certo, uma previsão para ele aí. Tá no grupo aquela folha ali? Não, eu coloco no grupo agora. Mas o que eu quero dizer para vocês, com muita tranquilidade, não fiquem aí num estresse que eu noto, né, que os alunos... Eu também, né, quando me torno aluna, que de vez em quando eu me torno aluna, né, eu fico na mesma ânsia que vocês. Gente, não é necessário. Aquilo ali nada mais é do que um roteiro. Se vocês forem ler calmamente, sozinhos, aquilo é um roteiro. Não estamos pedindo nada mirabolantes, não estamos aqui estudando administração de empresas e não vamos ser empresários, porque estudamos 2 semanas de gestão. Vamos vir para a realidade. Não vamos viajar, né? Vamos ficar aqui no mundo real. No mundo real, a gente verifica que nós não vamos sair daqui empresariando, nós vamos sair daqui com uma ideia. E essa ideia que eu quero que vocês saiam, que vocês vão me mostrar através do trabalho para mim e para os colegas, é aquela mesma que vocês vão levar aí para a empresa de vocês. Vocês vão se formar agora e vocês vão ser promovidos a liderar pessoas, a gerenciar. Se vocês tiverem ideia da técnica que nós estudamos aqui nessas 2 semanas, vocês conseguem se movimentar em coisas maiores, né, do que vocês fazem hoje. Esse é o nosso objetivo. Eu não quero um administrador de empresa para montar uma fábrica de adubo, não. Eu quero que vocês tirem desses pontos altos que nós vimos aqui, como que vocês gerenciam os seus setores. O Rodrigo está aí dentro do trabalho dele. Como que ele pode ser um gestor? Ele precisa ser um empresário? Não, ele não precisa ser sócio da empresa que ele está trabalhando, não. Mas ele poderá ser um gestor, porque ele já entendeu o quê? Que a preocupação dele vai ser a qualidade do serviço que vai sair, compreender se a equipe, sei lá, de 5 pessoas que ele tem no turno dele, subordinados a ele, corresponde à expectativa, entender se a variação daquela produção, né, se fazer horas extras nesse turno dele com essa equipe vale ou não vale a pena. É isso que a gente viu. E é isso que eu quero que vocês levem daqui como alunos de 2 semanas de gestão e empreendedorismo. Vamos andar conforme os nossos conhecimentos. E, nesse caso, nada melhor do que a gente seguir aquele roteiro do trabalho. O Rafa ainda falou, né? É um roteiro, ali está tudo, acho que foi o Douglas até. Ali está o que a gente tem que fazer, o passo a passo. É isso. Não vai ser difícil, eu acho, né? Convencer os colegas. Eu vou rezar bastante, não vou vir, né, fazendo perguntas mirabolantes na segunda,
Vai dar tudo certo. Tem que contratar a incubadora já de arrancada, né? Que aí se ela dizer que vai falir o negócio, o cara já não gasta muito dinheiro. Indefinido. Ela não perde nem tempo. Vai dar certo só, Ei, cara, nem olha existe só. isso aí, porque... Eu vou fazer o meu negócio. Se a incubadora me falar que vai dar errado, eu já não vou concluir o trabalho já. Não conclui o trabalho. Já faz um acerto com ele, eu te dou uma micha por fora aí, se vê que vai não dar certo, não me enrola. Já disse que vai falar, já... Olha, eu entrei em contato, ela disse que não vai dar certo, acho que eu não vou nem começar. Não vou nem começar esse negócio, é inviável. Os meus custos não comportam o negócio. Pode ser. A gente está brincando e rindo, mas pode ser. Só que eu quero a justificativa bem plausível para não dar certo esse negócio. É uma possibilidade. O Rafa bolou o negócio, né? E já está em mente. Ele vai nos dizer aí... E já está em mente, até sei o que é. Já até sabe. E ele vai nos dizer que não deu certo, que a incubadora indeferiu. E nós, né, como analisadores do plano dele, vamos querer saber por quê. Por que foi indeferido esse negócio? Por que tu desiste do negócio? Eu desisto do negócio pela questão custos. Eu desisto do negócio porque eu fiz uma pesquisa de mercado e justifico com tais itens que ele não vai para frente aqui em Rio Grande ou no centro onde eu moro. Gente, nós somos livres aqui. Porque bom empreendedor... Olha só, agora variou. Ô, professora, o Rafael disse agora que se abrir o negócio de incubadora, disser que não vai dar certo, só que aí tu vai ter que explicar por que não vai dar certo. Exato. O empreendedor é alguém inovador. Alguém arrojado, eu disse. Livre das suas ideias, mas com boa justificativa para elas. Pode não dar certo o negócio? Pode, mas eu quero saber por quê que não deu. Ou por que vai dar. Beleza? Beleza. Aí qualquer coisa diz que foi a professora que orientou mal. Não. A professora está aqui, querendo ser convencida. E o senhor, seu Pedro, e o senhor bole outro negócio. A gente já sabe que essa coisa aí de apartamento dá certo. O senhor não me venha com esse edifício aí que vai alugar, não. Que o médico... Não. Vai pensar outra coisa. Não. Já tem em mente, já. Tá? Então tá bom. Um pet shop, uma casa de rações. Beleza. Uma ferragem. Uma ferragem. Ferragem todo mundo já fala em ferragem, né? Todo mundo fala em ferragem. Mas pode ser uma ferragem, né, que entra lá, acho que nos padrões ali para abertura da empresa, né, que não foi o nosso foco de estudo aqui, entra como ferragem, mas pode ser, por exemplo, uma casa de tintas. Se vocês forem analisar, eu que moro em vila, né, em bairro, eu tenho que andar muito para ir em duas casas especializadas de tinta. Um outro negócio que eu abriria, relacionado à tinta, é em pintura automobilística. Eu conheço uma casa só que vende tinta para pintar aí bicicleta, automóvel, moto, né? JBL. A própria. Coral. Leonel e William. Senhor Leonel e William. Tu conhece eles também? Ou uma ferragem, seu Rego também, né? Também. Também, seu Pedro. Se o senhor precisar de chuveiro, o senhor pode ir lá. O seu Milton. O senhor não vai nos desestabilizar. Eu já estou com todas as perguntas aqui. Não interessa o negócio que o senhor vai abrir. Professor, eu vou abrir uma sorveteria no inverno aqui no cassino. Pode ser? Tá certo. Pode ser? Como? Como aí pode ser? Não vai te apoiar.
Eu já vi técnicas de sorvete, só não me lembro agora o lugar, eu acho que foi num shopping em Porto Alegre. Não quero mentir para vocês, mas posso me puxar na minha memória. Que tinha lá uma modalidade, como se fosse, né? Na minha cabeça, sorvete tem que ser gelado. Como é que era a modalidade? Disso aí, com caldas, com coisas assim que atenuava, né, aquele resfriamento do sorvete. É mesmo? Existe isso aqui, né, nas sorveterias, aqueles que botam por cima da cobertura. Pode ser. Mas no inverno não vende. Pode ser qualquer coisa. Vai lá, cara, arrisca que é. Arrisca. Eu vou gastar dinheiro, eu já sei o que eu vou abrir, eu vou gastar uma grana. Vou abrir uma casa noturna, eu aqui. Nos convence? Pode ser? E dá dinheiro. Gente, quer abrir uma casa noturna? Sabe, Rafael? Como é que quer sabe, abrir uma Rafael? Casa noturna? Nos mostra quais vai ser os teus custos. O que você vai fazer para promover a segurança das pessoas? Olha o preço que tu paga. Olha o preço que tu paga numa gelada. Eu não sei, não vou. Nem eu. Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Nós aceitamos aqui todo tipo de negócio. Lícito. Uma casa noturna é lícita? Depende do que tu usa. É lícito, gente. Abrir um CNPJ. Mantém a folha de pagamento dos teus funcionários ou funcionárias, não sei. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. O lucro é alto. O lucro é alto. Não tem muita despesa. Não tem muita despesa. Tu que pensa, né? Que não tem despesa, mas tem, né? Tá por dentro, hein, Douglas? Tá por dentro, hein? Não. O cara não sabia nada disso. Tem uma cara de gol mesmo. Olha aí quantas coisas nós temos. Várias. Gente, possibilidade tem. O governo, né? Quando vocês abrem um negócio, é discriminado o tipo de negócio? Por que a gente tem que pensar sempre numa lancheria, né? Num restaurante, vender roupas? E por que quando ele falou, a nossa mente se remete a rir do empreendimento como se ele fosse algo ilícito, e ele não tem 100% de ilicitude? Depende, né? Depende. Tem que saber se a incubadora vai aceitar esse negócio do Douglas aí. Se ela aceitar também, tá beleza. E outra coisa. Mas, por exemplo, existem casa noturna para casais? Casais? Sim. Como nós, que temos família. Sim. E cheio. Existe. E cheio. Sim. Isso é um comércio, gente. E como eu falava para vocês, né? Por que eu estou frisando isso, né? Porque pareceu uma brincadeira nossa, e não é. É algo que a gente pode pensar assim. É um ramo de negócio. E é um troço tão lucrativo que quem abriu uma foi um padre, né? Pra te ver. Mas, sério, enfim, sério. Então, vocês vejam, não interessa quem é o empreendedor. Lembre-se das minhas palavras e de tudo que vocês poderão ler em gestão, né? Em empreendedorismo. O empreendedor, o gestor, ele não age com sentimento. E eu falava também para vocês que a gente não julga se é justo ou não. Estamos julgando justiça. Nesse exemplo do Douglas, eu entendi a brincadeira. Poderia ser remetido a algo, por exemplo, para casais, porque uma casa noturna não necessariamente é prostituição, correto? Correto. Correto. Pode ser um ambiente de casais ou um ambiente de pessoas solteiras que estão lá num happy hour e que ali vai ser uma consequência dos encontros. Isso não cabe ao empreendedor.
Tu não precisa abrir esse ramo de negócio com a intenção ou trazer para nós na intenção ruim, denegrida do negócio, porque a gente sabe que existem ambientes como esse para casais e com várias modalidades. Aí depende do que as pessoas vão procurar e do que vai ser o teu foco. Porque se assim fosse, não poderia ser abertos hotéis, motéis, né? Nós aqui no Brasil temos uma cultura de motel como algo passageiro, algo ilícito, né? Se formos para os Estados Unidos, nós vimos, né, lá o termo, é motel. Lá onde as pessoas também em trânsito, em trabalho, famílias, né, hospedam-se. Nem sempre a conotação precisa ser ruim para o nosso negócio. Agora precisa justificar. Isso é um ramo de negócio. E pode ser, sim, apontado por qualquer um de vocês aqui, desde que nos convença que é lucrativo. Vamos julgar sentimento? Vamos julgar... Não, né? Vamos julgar se alguém quiser trabalhar lá. Não. Não, é um trabalho. É um trabalho. Gente, isso é profissão. Então, desde que a nossa empresa cumpra o que deve com o governo de impostos, tenha segurança local para os usuários, para os seus funcionários, e pague em dia os salários e todos os custos diretos, indiretos, fixos, é uma empresa como qualquer outra empresa. Então, eu digo isso para vocês, porque eles são uma empresa, né? Inclusive aqui em Rio Grande, às vezes até é curioso, já aconteceu, meu pai tem uma empresa, né, em paralelo ao trabalho, de segurança do trabalho, né, onde ajuda pequenos empresários, microempresas a montar CIPA, fazer curso de brigadista, né, fazer a renovação, né, dos cursos, que em média tem 2 anos, dependendo da modalidade da empresa. E esses locais, gente, casas noturnas aqui de Rio Grande, chamam como uma empresa. Ele é uma empresa, vai deixar de atender esse público? Negativo, não. Tem um monte, né? Então, vai lá, faz todas as conferências do sistema de segurança do local, auxilia, né, homens e mulheres que ali trabalham, né, a serem, alguns deles, vamos supor que são 20 no local, não vou especificar nenhum lugar, dizer, né, nenhum lugar específico e nenhum número de pessoas, mas vamos dizer que sejam 20. Por este número é escolhido 5, por exemplo, para serem o brigadista do local. Mediante tudo isso completo, né, essa revalidação das pessoas junto ao sistema de segurança, né, do trabalho, os bombeiros vão lá, averiguam a documentação de todos, selecionam, verificam se essas moças e esses rapazes, os brigadistas escolhidos, estão realmente aptos, dão a sua assinatura e o dono do empreendimento, do negócio, leva na prefeitura e renova o seu alvará. Paga seus impostos. Agora, o que acontece lá dentro, acontece na lancheria. Discussão, briga. Isso acontece conosco no trânsito. Então, vamos lá, Douglas. Tu pensou nesse negócio, vamos trazer aí para a gente vai avaliar. Se tu entra para incubadora ou não. Não. Tá louco? Tá louco. Tá louco. Tá louco. A nega viu esse bagulho aí, tá louco.